Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos aqui então dando continuidade aos nossos estudos. Nesta nossa aula de hoje, o tema abordado será anomalia do desenvolvimento venoso, uma má formação vascular sem o shout. Então, vamos lá. Quando falamos de anomalia do desenvolvimento venoso, antigamente chamado de angioma venoso, em relação às suas características, na sua contextualidade, se trata de um conglomerado de veias medulares que acabam drenando um tecido cerebral normal. E por ela drenar esse tecido cerebral normal, ela tem função, ela tem papel. Se você mexer, você pode complicar, principalmente tendo repercussões para isquemia, até mesmo hemorragia. Em relação à sua morfologia, se trata de um emaranhado, de um conglomerado de veias medulares. Essas veias medulares, elas são dilatadas, são engurgitadas, que acabam confluindo para um tronco maior, um tronco mais calibroso. Esse tronco é o que nós chamamos de tronco transmedular. Esse tronco transmedular, ele atravessa substância branca, substância isenta até a região subependimária, e ele tem a sua drenagem. A sua drenagem pode ser uma drenagem profunda ou uma drenagem superficial. Quando falamos da drenagem superficial, uma drenagem extraaxial, ele pode drenar por seios venosos durais, até mesmo pode drenar para uma veia superficial. E quando falamos da sua drenagem profunda, um exemplo claro seria a drenagem das veias ependimárias. Em relação à sua localização, a principal localização seria na região frontoparietal, onde você vai ter esse ramo transmedular, ele acaba indo em direção à região subependimária, mais precisamente nos cornos anteriores dos ventrículos laterais, em cerca de 34% a 65%. Outra localização muito importante e típica seria a localização da região do hemisfério cerebelar, onde esse tronco transmedular ele vai em direção ao quarto ventrículo, cerca de 17% a 35%. Em relação à anomalia do desenvolvimento venoso, nós temos um sinal clássico e típico, conhecido como o sinal da cabeça da medusa, né? Então, quando você tem essa confluência de vasos, esse conglomerado de vasos em relação que conflui para um tronco maior, ele tem um aspecto da cabeça da medusa. A medusa seria aquele ser místico, né, da mitologia grega, onde você vai ter aquela cabeça da mulher, em cima você vai ter várias serpentes, onde quem ousasse olhar para a medusa viraria pedra, porém ela foi derrotada por um semideus, o Perseu, onde decapitou a sua cabeça. Então, quando você observar o sinal no encéfalo, o sinal principalmente da cabeça da medusa, você já começa a pensar em anomalia do desenvolvimento venoso. Temos outro sinal clássico também da cabeça da medusa, na região do abdômen, onde você tem uma hipertensão portal muito grave. Essa hipertensão portal muito grave, ela acaba ocorrendo também uma dilatação em relação às veias paraumbilicais, que acabam se insinuando para dentro do umbigo, dando um formato lá de cabeça da medusa. Você vai ter um conglomerado de vasos dando o formato da cabeça da medusa, também conhecido como o sinal da cabeça da medusa, quando você tem uma hipertensão portal muito grave. Muito importante fazer essas avaliações. Em relação à associação da anomalia do desenvolvimento venoso, é uma lesão única, é uma lesão focal em cerca de 75% a 80%, porém, não é 100%. Ela pode vir acompanhada de outras lesões, como, por exemplo, pode vir acompanhada da síndrome que nós chamamos, então, da síndrome do nervo da bolha da borracha azul, também conhecido como síndrome de Beer, também é conhecido como uma síndrome esporádica, onde você vai ter múltiplas lesões de anomalias venosas. Essas lesões, você vai também ter lesões suaves em relação à pele azul. Essas lesões em relação à pele azul é o que nós chamamos também de síndrome de Murphy de Vitarelli, e temos também outras complicações, como, por exemplo, múltiplas lesões focais de anomalias venosas em relação ao intestino, que pode ocasionar também hemorragias gastrointestinais. É muito importante fazer essa avaliação. Em relação também à sua associação, ela pode vir acompanhado também do que nós chamamos de cavernoma. Interessante que dificilmente a anomalia do desenvolvimento venoso ela vai sangrar. Se ela sangrar, na grande maioria das vezes é porque ela tem uma lesão acompanhada. E essa lesão acompanhada é que nós chamamos de cavernoma, conhecida então como uma má formação vascular mista, onde você vai ter anomalia do desenvolvimento venoso acompanhado com o cavernoma. É muito importante sempre fazer essa avaliação quando você encontrar algum tipo de uma hiperdensidade, uma tomografia ou uma ressonância magnética acompanhado da anomalia do desenvolvimento venoso. Sempre pensar em primeiro lugar em relação a um cavernoma.
Em relação ao diagnóstico diferencial, a anomalia do desenvolvimento venoso é uma lesão típica. Sendo uma lesão típica, você não precisa fornecer outros diagnósticos diferenciais. Agora, quando ela vem acompanhada de um componente extra, esse componente extra pode ser uma hemorragia, por exemplo, aí você já começa a fechar o diagnóstico diferencial, aumentar a sua janela de diagnóstico diferencial. Aliás, como por exemplo, você pode pensar em malformação arteriovenosa, a um trombo venoso, a uma fístula dural, pode pensar também em síndrome de Stude-Weber, pode pensar em desmielinização, onde você vai ter um aumento das veias medulares. Então, é muito importante sempre fazer essa avaliação. Agora, vamos basear esse nosso estudo em relação aos aspectos das imagens por tomografia computadorizada em fase pré e pós-contraste e observar também uma imagem de ressonância magnética SWI. Em relação à imagem por tomografia computadorizada, temos dois cortes aqui no plano axial, uma pré e uma pós-contraste. Observe que na pré-contraste, a gente não tem muita informação, até porque você não consegue colorir os vasos, tem uma densidade um pouco maior dos vasos e você não consegue fazer uma avaliação. Então, na pré-contraste, dificilmente você vai conseguir encontrar anomalia do desenvolvimento venoso por se tratar de uma imagem vascular. Após a administração do meio de contraste, através de uma angiotomografia, uma fase elucidativa, principalmente uma fase venosa, ou se não uma fase arteriovenosa, a gente consegue fazer o estudo dos vasos, principalmente através dessa estrutura aqui, ó, pintadinha de branco, ou seja, essas imagens aí espontaneamente hipertensas, pintadas de branco, seria um contraste momentaneamente passando no vaso. Assim, você vai ver essa estrutura pintadinha de branco, em contraste com cinza em relação ao encéfalo, assim você vai conseguir fazer todo o estudo morfofuncional, anatopatológico e anatorradiológico. Então, a gente fazendo a sistematização do nosso exame em relação a essa tomografia computadorizada, conseguimos observar, então, esse ramo aqui, ó, esse ramo linear, é um ramo transmedular, onde você vê pequenos vasos aqui, ó, bem pequenos mesmo, tendo confluência aqui, ó, pequenos vasos tendo confluência a esse tronco maior, esse tronco transmedular, que acaba drenando para a região extraaxial, pode drenar por um seio ou por uma veia. Nesse caso é que nós chamamos, então, de anomalia do desenvolvimento venoso. Vemos aqui o tronco transmedular, vemos pequenas veias confluindo para esse tronco em relação à região extraaxial. Observando mais essa imagem em relação à ressonância magnética, numa imagem SWI, você tem uma característica muito melhor em relação, principalmente, a uma alta sensibilidade em relação à cabeça da medusa. Então, o que é que você vê aqui? Vê o ramo transmedular em direção à região aqui, ó, a região extraaxial, onde vai drenar por seio venoso dural ou por uma veia superficial, e você vê os ramos aqui ó, medulares se confluindo. Esses ramos se confluindo, dando um aspecto da cabeça da medusa, assim a gente já começa a caracterizar que se trata da anomalia do desenvolvimento venoso. Então, é bem caracterizado em relação a essa sequência SWI de uma ressonância magnética. Então, em relação à nossa aula de hoje, foi mais para mostrar para vocês, então, a anomalia do desenvolvimento venoso, uma malformação vascular sem o Shout, ou seja, ela não vai ter uma artéria ou não vai ter uma veia de drenagem, onde a gente consegue fazer uma avaliação através de uma angiotomografia, através de angiorressonância, onde vamos caracterizar principalmente através do sinal da cabeça da medusa, onde você vai ter uma confluência de vasos, né, um conglomerado de vasos, onde esses vasos medulares que drenam o tecido normal. Isso que é importante a gente entender, que ele vai drenar o tecido normal. Então, na aula de hoje seria isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Tamo junto. É nóis, meus